Para você que está assistindo esse vídeo, esse é mais um da série de estudos de psicologia e psicanálise que estamos trabalhando aqui no nosso canal. Nesse vídeo, mais especificamente, vamos falar um pouco sobre o luto e como lidar com esse sentimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. É praticamente impossível encontrar alguém que não tenha vivenciado algum momento de luto, seja por um ente querido que se foi ou por algum objeto de valor sentimental perdido. O luto é caracterizado como uma perda de um elo significativo entre uma pessoa e o seu objeto, portanto um fenômeno mental natural e constante durante o desenvolvimento humano. A ideia de luto não se limita apenas à morte, mas o enfrentamento das sucessivas perdas reais e simbólicas durante o desenvolvimento humano. Dessa forma, pode ser vivenciado por meio de perdas que permeiam as dimensões físicas e psíquicas, como os elos significativos com aspectos pessoais, profissionais, sociais e familiares do indivíduo. A perda de coisas que tem um valor sentimental muito grande pode ser um bom motivo para nos depararmos com esse tipo de processo. Aliás, o luto está sempre vinculado a alguma perda. O simples ato de crescer, como no caso de uma criança que se torna adolescente, vem com uma dolorosa abdicação do corpo infantil e suas significações, da mesma forma que o declínio das funções orgânicas advindo com o envelhecimento do corpo humano. A capacidade do indivíduo, desde a infância, de se adaptar às novas realidades produzidas diante das perdas, servirá como um modelo, compondo um repertório reativo com as experiências que ele tem tido anteriormente. É uma reação à perda não necessariamente de um ente querido, mas também a algo que tome as mesmas proporções. Por isso se trata de um fenômeno mental natural e constante durante o desenvolvimento humano. No luto, nada existe de inconsciente a respeito da perda. O enlutado sabe exatamente o que perdeu. Além disso, o luto ele é um processo natural instalado para a elaboração dessa perda, que pode ser superado após algum tempo, e por mais que tenha um caráter patológico, o luto não é considerado uma doença. Sendo assim, interferências desse processo tornam-se prejudiciais. O luto é um processo lento e doloroso, que tem como características uma tristeza profunda, o afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada ao pensamento sobre o objeto perdido, a perda de interesse no mundo externo e a incapacidade de substituição com a doação de um novo objeto de amor. A dor, referindo-se ao estado mental durante o processo de luto, está relacionado a uma representação mental real à perda do objeto. Quando existe uma dor física, ocorre um alto grau do que pode ser denominado de catexia narcísica da parte do corpo que se sente a dor. A catexia é o processo pelo qual a energia libidinal disponível na psique é vinculada à representação mental de uma pessoa, ideia ou coisa. Em outras palavras, a raiva que se sente contra uma pessoa é uma catexia, ou uma fixação dessa energia na representação mental dessa pessoa. Quanto à catexia, será feito um vídeo específico para o entendimento maior desse tipo de fenômeno. No processo de luto, a inibição de qualquer atividade que não esteja ligada ao objeto perdido e a perda desse interesse no mundo externo ocorre por causa da catexia do objeto, que continua a aumentar e tende, por assim dizer, a esvaziar o ego. O processo de luto
é instalado para a elaboração de uma perda, consistindo no desligamento dessa energia psíquica a cada uma das lembranças e expectativas relacionadas ao objeto perdido. Por isso, é considerado um processo lento e penoso. Conforme essa energia se aprimora, o que é essencial para a conclusão do luto, um outro fenômeno vai aparecendo, que é o chamado teste de realidade. O teste de realidade é fundamental para que a mente entenda que aquele objeto perdido já não existe mais. O teste de realidade exige que toda essa energia seja retirada de suas ligações com aquele objeto. Dessa forma, o trabalho do luto é concluído quando a realidade prevalece e quando atingido certo grau de catexia. A libido é desligada e o ego se vê livre e desinibido outra vez. Um processo de luto mal elaborado pode desencadear uma série de patologias que pode se manifestar de inúmeras formas, tais como melancolia ou a estagnação do desenvolvimento. A superação de uma perda está diretamente ligada à maneira que o sujeito enfrenta os acontecimentos à sua volta. Isso vai depender de uma personalidade, do momento em que se encontra na vida e o grau de importância que este objeto tem na sua existência. Inclui ainda questões de tolerância à frustração e as experiências com perdas anteriores. A terapia psicanalítica é uma parceira insubstituível na ajuda da elaboração desse processo, pois é uma das poucas que ainda prioriza ouvir o paciente e deixá-lo mostrar as suas emoções, possibilitando assim ir além do que é trazido na queixa inicial, pois em muitos casos o que é trazido é apenas sombra do que realmente está causando a aflição. Uma análise profunda é essencial, não só para o que está acontecendo no presente, mas também para casos mal compreendidos do passado e os que ainda virão no futuro.